Shalom, pessoal! Mais um conteúdo de alto valor vindo aí. Hoje a querida Fernanda Rosochansky veio aqui em casa. A gente fez uma entrevista super legal. Já sou muito fã dela. Rola a vinheta! Shalom, pessoal! Hoje estamos com a Fernanda Rosochansky. Ela é terapeuta sistêmica e consteladora sistêmica e familiar, fisioterapeuta, professora de yoga e natação, trabalha como terapeuta há mais de 20 anos e hoje mora em Israel. Oi, Fernanda, prazer. Oi, prazer, Renato, prazer todo meu. Explique o que é terapia sistêmica e constelação familiar. Como você decidiu começar a ajudar as pessoas desse modo? A história vem de muito longe, Renato. Eu procurei a terapia sistêmica por uma questão pessoal, né? Então eu comecei fazendo um curso de psicossomática, né? Que eu tinha me formado em fisioterapia, fui trabalhando com medicina chinesa, com massoterapia, a massagem chinesa e outras técnicas de terapia. E aí eu queria introduzir algo mais, faltava algo mais para mim. E foi na época que meu pai faleceu, então eu estava procurando muitas respostas, eu estava passando por um período doído, vamos dizer assim, pessoal. E foi aí que eu fui introduzida para terapia sistêmica. Uma forma diferente de olhar o mundo, né? E eu continuei trabalhando com a terapia oriental, com a massagem, trabalhei mais de 20 anos, continuo trabalhando, atendendo, sempre com um olhar diferenciado, olhando o paciente como um todo, nunca só pedaços da pessoa, né? Que é isso que é um sistema, não só um sistema pessoal da pessoa, mas também saber que ele está dentro de um sistema e os nossos sistemas estão dentro de outros sistemas e por aí vai. E por uma questão pessoal, eu poderia ajudar ainda mais as pessoas, me tornando realmente terapeuta sistêmica. E aí foi que eu comecei a aprofundar nos cursos para me tornar terapeuta. Digamos que isso preenche sua alma. Preenche minha alma, com certeza. É uma coisa que eu descobri que eu não sabia, que realmente fazer o atendimento de terapia sistêmica, eu me encontrei. Aí Legal. Eu achei assim, eu falei, é aqui que é o caminho, é por aí que eu vou. Não largando a fisioterapia, não largando a natação, não largando a yoga. Não largando as outras partes de você. Forma, tudo que eu fiz anteriormente fez eu me tornar o que sou hoje. Então, é aí que está, quando a gente fala de consciência sistêmica, é aí que a gente se encontra nisso. Quando você tem consciência daquilo, de tudo que você fez, você não precisa largar. E você passa a não falar mais isso ou aquilo. Não, é isso e aquilo, né? Então você passa a ser mais, preenchendo sempre com mais conhecimento e continua sendo o que você aprendeu e continua sendo mais algumas coisas, porque o caminho é sempre eterno. Que legal, Fernanda. Sabe que tem uma frase que a gente fala que tudo é pro bem. Não tenho dúvida nenhuma. Por mais que, quando, por exemplo, meu pai faleceu e foi uma época muito dolorida, e a gente fica... Qualquer um que ia perder. Todos, né? Que quando a gente perde algum ente querido mesmo, muito próximo da gente, a gente fica meio se questionando, a gente... Vulnerável. Eu entendi que isso faz parte, por mais que doloroso que tenha sido, foi isso que me fez mudar uma chave para que eu me tornasse algo novo, né? Então, a gente inclusive fala que tanto a dor, as doenças... provocam mudança. Não só mudanças, né? Elas são as nossas amigas. As pessoas, elas encontram um obstáculo, né? Elas muitas vezes têm medo. Então, a gente precisa entender que esses obstáculos, no momento, pode ser doído, pode ser árduo, pode ser difícil. Você tem que entender que isso que você está passando hoje, por mais doído, por mais árduo que é importante para o presente. Para o presente, para que na frente você vai olhar para trás e falar assim, que bom que aconteceu aquilo.
Mesmo com uma coisa simples, por exemplo, eu fui despedida de um emprego que eu gostava muito. Aí no início, nossa, que droga, e não sei o que triste, que não sei o que. De repente, você olha para trás num período novo, melhor, se nossa, ainda bem que eu fui despedida. Porque se eu não fosse, eu não estaria onde eu estou. Né? Perfeito. Então, conforme a sua... Aí que entra a questão de consciência sistêmica, é o seu olhar, mudar o seu olhar para poder seguir em frente. E o que significa, Fernanda, elevar a consciência? Elevar a consciência é você se permitir a olhar para o novo, para algo que é diferente. Não somente em relação às nossas coisas diárias, né, cotidianas, mas também uma questão de familiar, uma questão no trabalho, tudo isso assim. Nós fomos feitos para realmente conhecer o diferente. A questão é, se você não se permitir, você não caminha para frente. Você vai ficar estagnado no lugar que você está. E o que está à frente é diferente, novo, muitas vezes desconhecido, na maioria das vezes desconhecido, você não sabe, mas encarar o novo, encarar o diferente é poder seguir em frente. Quais são os principais passos para o desenvolvimento pessoal e alcançar objetivos e metas? Sempre que a gente se propõe a fazer algo novo, a gente tem que primeiro aceitar o que nós somos e nos permitir, mesmo com as nossas imperfeições, as nossas feridas, tudo mais, entender quem somos, nos conhecer, porque o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente poder ir para frente, porque assim a gente vai poder saber lidar com aquilo que de repente não foi tão legal. Então, se você, por exemplo, eu tenho um objetivo de trabalhar numa empresa, num hospital, você quer aquilo. Só que você tem que entender que para você chegar lá, você realmente precisa focar no que você quer. Saber onde você quer chegar, você precisa ter um caminho, né? Não quer dizer que no caminho você não vai ter obstáculos. Claro. De repente tem muita gente que fala que se você não percebe que está difícil no começo, é porque não está dando certo. Tem que estar difícil no começo. Não, nem necessariamente, porque de repente você está tão focado que os obstáculos não são difíceis de ultrapassar. Por isso que quando você tem uma consciência, quando você amplia a sua consciência, quando você abre os seus olhos, a sua mente para algo novo, que você pode enxergar as coisas com uma maior facilidade, e aí você vai saber como você vai reagir a isso. Isso facilita a passar obstáculos, e mesmo que na teoria é difícil, o difícil passa a ser possível. Então, o difícil não é impossível, ele só é difícil. Sim. Mas não quer dizer que você não pode fazer. Ele é possível de ser feito. Como o autoconhecimento pode contribuir para o desenvolvimento pessoal e para alcançar objetivos? Você falou que a gente tem que aceitar quem somos. Não é só aceitar quem somos, mas principalmente conhecer a nossa história, conhecer a nós mesmos, porque conhecendo a nossa história, porque a nossa história começa desde a gestação de nossas mães. Uhum. E dali você vai entender que o que a sua mãe passou, você também sentiu, e ali você começa a construir o seu eu. E você começa a desenvolver uma forma de defesas, de ações, tudo isso já no ventre da mãe. Então, conforme você passa os 9 meses, ali aquele ambiente do útero passa a ser desconfortável, você nasce. Ou seja, já começa por aí uma coisa nova, o desconhecido. E aí você vai conhecer sua mãe, você vai ter o primeiro amor da sua vida, sua mãe. Ela vai estar num período de vida X, né? Então, quando você estava no ventre, a mãe estava passando num período que você tinha que se adaptar àquilo que a mãe está passando, porque Sim. de repente acontece alguma coisa que não é boa, etc. Então, assim, conhecendo passo a passo de como você se desenvolveu,
você vai entender o porquê que você reage de uma forma ou de outra, fatos na sua vida. Então, quando, por exemplo, acontece algo, uma pessoa fala para você qualquer coisa, só que você reage agressivamente. Esse ser agressivo provavelmente veio de algo inconsciente, mas esse inconsciente veio exatamente de uma forma de você se defender de algo lá na época da sua infância, né, do ventre até mais ou menos 5, 7 anos, que é a época que você desenvolve para você, então, crescer e desenvolver o seu eu. Só que a diferença é quando você conhece, a partir do momento que você é adulto e você passa a ter um autoconhecimento, você vai entender que você, sendo adulto, aquilo que te fez sofrer quando era criança, que foi algo doído para você quando era criança, e para você aguentar aquela dor, você teve que usar um meio de defesa, e é o que você usa hoje. Quando você toma consciência disso, aquela coisa que te agrediu lá e te doeu, você hoje fala assim, mas peraí, eu não preciso mais disso, eu não sou mais criança, eu sei me defender disso. Então, tendo esse autoconhecimento, você consegue entender as suas reações e de repente você, não, ele não está falando comigo, ele está falando com a mãe dele, com a coisa que ele brigou, que não sei o que, hoje não foi um dia bom, tá tudo certo. E aquela reação que você teve na infância não precisa ser mais usada hoje. Eu te sigo, né, Fernanda? E um dos seus posts, eu lembro que você falava muito da questão de os nossos pais precisam ser os nossos pais para a gente ser quem a gente é hoje. Sim, sem dúvida nenhuma. Explica um pouco mais sobre isso. Porque assim, os nossos pais, qual que é a principal função dos pais? Eles serem desnecessários. Porque pai e mãe não é simplesmente uma função. Não é eu vou ser mãe eternamente. Sim, eu vou ser mãe dos meus filhos eternamente. Mas a função mãe, ela termina a partir do momento que meus filhos se tornam adultos. E aí eles vão para a vida deles. E aí eles vão tomar as suas próprias decisões. E a minha função como mãe passa a ser desnecessária. Eu não preciso mais ensinar aquilo que eles, no início, como bebês, que isso é uma função materna, que a gente chama, como bebês eles precisam realmente da forma de segurança. Já a forma paterna, a função paterna é colocar eles, empurrar eles para a vida. Isso é uma diferenciação que a gente faz de materna e paterna, mas importante. Tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa, temos tanto a função materna e paterna, porque nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Não importa o que eles fizeram, não importa se eles estiveram errado, se eles estiveram certo, não importa. Eles fizeram o melhor. Eles fizeram o suficiente para que você, eu e todo mundo seja quem é hoje. E aí, tendo o autoconhecimento, conhecendo tudo isso, sabendo a história também dos seus pais e de como a sua vida, como você cresceu, como foi a sua vida, você pode reagir às coisas muito mais fácil. Explique o termo resiliência e como a terapia sistêmica pode ajudar uma pessoa a ser resiliente. A questão de ser resiliente é você, por exemplo, você está se adaptar a uma coisa nova com maior facilidade. Então, a partir do momento que você você vai para um mundo novo, como nós fizemos ali, viemos para Israel, né? Vamos lá, para um mundo novo. A resiliência neste ponto assim, é aceitar todo o novo, né, com maior facilidade. Ser mais flexível, digamos assim. Ser mais, não somente flexível, ser mais proativo. Entendi. Tá? Porque assim, não reagir a algo de uma forma negativa, que vai te trazer algo negativo, porque tudo que você faz, tudo de bom que você vai atrair coisas boas. A partir do momento que você faz, que você reage de uma forma negativa, aquilo vai te reagir de volta. Vai e volta, não tem jeito. É energia, tudo na vida é energia. A física quântica explica isso perfeita. A mesma coisa da pessoa. Eu não gostei do jeito que ela fez, ela falou comigo.
Digamos que né? uma pessoa foi grossa com você. Você pode achar que ela foi grossa ou não. Depende como você olhar isso. De repente ela foi grossa porque o dia dela não foi bom. Mas, por exemplo, se você, quando você achar realmente que ela foi grossa, ela é um espelho seu. Ou seja, você está olhando nela, de repente você olha, você não consegue olhar em si, né? Porque o nosso autoconhecimento faz com que a gente tenha essa virada de chave imediatamente. Por que essa pessoa me deixou tão irritada? O que ela fez para me deixar irritada? Aí você volta lá para trás, você fala, opa, peraí, deixa eu ver como é que eu reagi a tal maneira, situação, para que eu fique tão irritada com as pessoas. E quando você, a resiliência faz com que você adapte-se às coisas com mais facilidade, né? Então você tem uma forma de aceitar com mais positivo, assim, né? Você tem que, a gente fala que o resiliente, assim, você pode até cair, mas você levanta e vai pra frente, continua. Coisas que nós podemos controlar, como o pensamento, com certeza. Se outro dia eu fiz um reels dessa forma, nós colhemos o que plantamos. Essa frase é perfeita, porque se você colher, por exemplo, se você plantar banana, você vai colher banana. Você vai colher banana. Se você plantar limão, você vai colher limão. Sim. Agora, se você plantar banana e querer limão, desculpa, você não vai ter. Claro. Impossível. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Então a escolha é nossa. É uma coisa que a gente controla e é nossa. Uhum. Né? Então você... hoje eu não tô... Por exemplo, vamos ver como é que eu faço. Terminei um namoro. Ok? Doeu. Estou destruída. Tá bom, eu caio. Mas eu vou levantar também. Eu vou levantar, de vez em quando é difícil, de repente eu preciso de uma ajuda, peço ajuda, que é importantíssimo também quando a gente necessita, mas você tem que realmente ter a coragem de levantar. Porque muitas vezes é muito confortável ficar onde está. Se fazer de vítima é muito mais fácil do que você querer seguir em frente. Por que é importante identificar a fonte dos problemas? Exatamente para que a gente possa saber como reagir a algo novo e desconhecido. E para a gente fazer com que a gente chegue onde a gente quer, a gente tem que traçar um plano de ação. Saber como levantar daquilo. E para saber como levantar daquilo, é saber como é que a gente está. Então, no nosso plano de ação tem que estar sempre o autocuidado. Então, terapia, pedido de ajuda, caso esteja deprimido, uma pessoa realmente deprimida, necessita de medicamento, tome o medicamento, não pare, né? Mas não deixe de se focar naquilo que quer, trace aquilo que você quer. Eu sou adepta a papel e caneta. São coisas que a gente não tem que acreditar na nossa mente. Em português a gente brinca assim, o meu mestre, que é o Fernando Freitas, que é essa abordagem da consciência sistêmica que eu uso, é criada por ele, ele fala assim, a mente mente pra gente, por isso que se chama mente. Então não acredite na sua mente, porque todas as vezes que você se você mesmo pensar assim, eu não posso, quem te disse que não pode? Pra que você vai acreditar nisso? Né? Da onde que veio esse pensamento? Isso também é da questão do autoconhecimento e de onde você veio. Das crenças. Das crenças e como seus pais falavam com você. Como seus pais te criaram. Nada que esteja certo ou errado. Nós não estamos julgando eles. Eles deram exatamente aquilo que você pode, novamente. Eles te deram aquilo que eles também receberam. A gente, a partir do momento que a gente se torna adulto, ou melhor, quando é criança, a gente já começa a ver o diferente. Só que, para a gente poder aceitar o diferente, de certa forma, a nossa mãe deve nos mostrar que pode amar o diferente, que pode ter o diferente. E esse diferente começa lá atrás com o nosso pai. A partir do momento que a mãe fala assim, você pode amar o seu pai, ou seja, o pai entra no sistema da criança, ela já começa ali a poder amar o diferente. E ali o amar o diferente, quer dizer, quando você vira adulto e você se conecta com outra pessoa, seja ela amigos, seja ela o seu parceiro, parceira,
é o diferente. E ele vai te trazer coisas diferentes. E de repente, o que você não aprendeu na sua família, ele aprendeu e você vai poder passar. Porque você gostou, acha certo, fala assim, putz, que legal. Vai junto no pacote para os meus filhos. Perfeito. É assim que se passa o amor da família. Tanto o seu, quanto do seu parceiro. Quais são as características e hábitos comuns das pessoas bem-sucedidas na realização de seus objetivos e metas pessoais? Isso depende da pessoa ser disciplinada, ter foco, ter um autoconhecimento. Tá sempre se cuidando não só fisicamente, mas mentalmente e também espiritualmente, porque isso é um pacote, né? No yoga, a palavra yoga significa união. E é a união do corpo, mente e espírito, ou alma, ou como você quiser chamar. Então, esta união é um pacote só. Não dá para separar. Sabendo diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. Porque também conforme a idade que você vai crescendo, você vai se conhecendo e você vai mudando de ideia, vai conhecendo o novo. Tendo as suas prioridades como realmente prioridades. Não deixando que os outros falem assim, não, mas vamos marcar uma reunião agora, mas aí você já tem algo para fazer com sua família, que é prioridade para você, a sua família que você construiu, o seu marido, os seus filhos, né? Então, assim, depende aquilo que é a prioridade na sua vida. Porque não adianta nada você ter disciplina, ter foco, ter a sua prioridade, mas você não sabe para onde você está indo. Então, saber para onde você vai e onde você quer chegar é sempre essencial. Mas digamos assim, talvez entre na vida da pessoa uma oportunidade que não está batendo naquele momento com o que ela está focada, com o que ela pensa que ela quer. Ok. Porém, é algo que diz para a pessoa, eu quero isso. Digamos que dá um clique nela e fala assim, eu não conhecia. De repente, este caminho é melhor que o outro. É melhor do que o outro. Então, é uma questão de escolha. Mas, quando a gente escolhe, o que é importante? É olhar para a nossa escolha e não falar assim, e se? E se eu fizesse Ficar aquilo? voltando para trás. Se você ficar olhando para trás, você não vai para frente. Então, escolheu? Perfeito. Deu certo? Ótimo. Encara. Não deu? Não deu? Tá bom. Então, vou pelo outro caminho que tá tudo bem. Né? Mas, muitas vezes, conhecer o novo é melhor caminho do que o velho. Né? Não o velho, mas aquele que você tinha traçado. Porque o que acontece? Nós estamos caminhando por o mesmo caminho. Caminha todos os dias. Tá? De repente você cai no buraco. Você caiu no buraco, você assim, nossa, onde estou? Como é que eu saio? Né? Aí você aprendeu como sair. Demorou para você sair do buraco. Saiu do buraco, beleza. Fica mais fácil de sair do buraco depois. Aí depois você anda pelo mesmo caminho. Você cai no buraco de novo. Aí fica mais fácil. Caí no buraco. Você sai do buraco. Na terceira vez, cai no buraco de novo. Falei assim, putz, caí no buraco. Não tem dificuldade. Na quarta, tem um buraco aqui. Agora você já sabe que tem um buraco. Você pega e desvia do buraco. Na quinta vez, você fala assim, pra que eu vou por ali? Eu já conheço o caminho. Eu vou pelo outro que não tem buraco. Aí você abaixa a cabeça para ver se tem buraco no chão. Pega e bate numa árvore. Ou seja, é o novo que apareceu no seu caminho. Mas o novo é um desconhecido que você deve fazer parte da sua vida. Então, assim, a gente pode ter foco, mas que acontece obstáculos no caminho? Com certeza. A diferença é saber, quando você tem o autoconhecimento, você se cuida e você tem a coragem de fazer isso, porque muitas vezes não, fazer um autoconhecimento, né, se autoconhecer, também vai doer. Vai doer. Só que, a partir do momento que você se autoconhece, dói na hora. Depois, a dor, ela não pesa. E aí, você consegue passar os obstáculos tranquilamente. O que a gente fala na consciência sistêmica, nessa abordagem do Dr. Fernando Freitas, os problemas diários, vamos dizer assim, tá? Os problemas que a gente vê no nosso cotidiano, tá aqui na nossa frente, tá? Mas a real dor tá aqui atrás. E o que a constelação sistêmica familiar faz é procurar essa raiz do problema. É saber da onde que veio esse problema, tá? E aí, quando você encontra essa raiz, esses outros problemas perdem a força. E fica mais fácil você caminhar. Isso tudo a gente pode ver através da constelação sistêmica, fazendo
onde as pessoas veem por fora, por cima, a sua dinâmica familiar, mas a terapia sistêmica ela é muito mais ampla, porque ela não usa só a constelação sistêmica. Constelação sistêmica é somente mais uma ferramenta para te ajudar, para te auxiliar a você mesmo se autoconhecer. E aí você pode seguir um caminho mais saudável. Perfeito, Fê. Na sua opinião, digamos que... Vamos pegar a Fernanda mãe agora. Tá? Tem experiências que você viveu na sua vida, Sim, que você não gostaria que o seu filho vivesse. com certeza. Porque são experiências que para você foram negativas. Ok. Na sua opinião, o seu filho precisa viver aquilo para entender que é uma coisa negativa? De Ou forma ele tem alguma. como... Você... A questão é assim, quando a gente, como eu falei assim, a função materna é ensinar aquilo que é necessário aos filhos seguirem a própria vida. Se eu cometi um erro, não é erro. Se eu cometi algum ato falho, ou então algum ato que eu não acharia legal eles passarem, eu vou simplesmente ensiná-los um outro caminho. Ou falar, por este caminho, não vai. Não é legal. E aí é a responsabilidade do filho dizer se vai ou não. Não. É a responsabilidade dos pais de ensinar o filho a mostrar aos filhos aquilo. Se ele vai ou não, é a vida dele. Aí sim passa a ser a responsabilidade deles. Eles devem ter as próprias opiniões, as próprias escolhas, né? Então, por exemplo, porque a minha família é de médico, eu vou me tornar médico. Não. Se eu não gosto de ver sangue, pra que eu vou me tornar médico? Entendeu? Só porque meu pai é... eu detesto, eu desmaio se eu ver sangue. Como é que você, né? Não é meu caso, mas... Qual é o papel do autoaperfeiçoamento contínuo no desenvolvimento pessoal e na realização de metas? Se você é uma pessoa consciente, você é um eterno aprendiz. Sendo um eterno aprendiz, eternamente você vai estar mudando. Você tem a possibilidade de escolher. E você pode escolher ficar parado ou caminhar para frente, que é o único caminho que tem, é para frente. Perfeito. A vida não para. E aí você pode continuar aprendendo ou passar o seu aprendizado para frente. É assim que a gente faz. A gente primeiro absorve e depois a gente já absorveu tanto que esse tanto começa a transbordar. E o transbordar, a gente deve passar para frente. Hoje, com a internet, é uma coisa muito mais fácil. A gente pode passar muito mais que isso, né? Tanto é que quem me segue no Instagram, eu falo inglês, para que eu possa pegar tanto mais israelense quanto as pessoas do Brasil, né? Enquanto em volta do mundo. Então é assim, a gente tem a possibilidade de ser um eterno aprendiz. Quando você tem uma meta, você vai aprender coisas novas. Aprender coisas novas é continuar uma eterna evolução. Então é assim que a vida caminha, uma eterna evolução. Gratidão, Fernanda. Um prazer todo meu, Renata. Adorei estar com você. Obrigada.